Você nunca viu a pirâmide de Marte, não? Lá, ó. Calma aí, cara. Sidônia, o rosto de Marte. Nunca viu, não? Ah, isso aí é umas montanhazinhas e a Não, sombrinha, tem umas paradas cara. estranhas lá, meu irmão. Tem umas paradas estranhas. Tem Tem uns umas paradas negócios. Você estranhas. já viu esse negócio de Sim, Marte? sim. Não é estranho? É. Você que é um homem da ciência. Pode ser que seja uma civilização. O pessoal fala que antigamente Marte era habitado, tinha atmosfera, né? Marte talvez tinha uma civilização lá, e aí talvez teve um cataclisma lá e os caras estão no subterrâneo. É. Vamos supor. Que é o que os bunkers que os poderosos estão fazendo aqui na Terra, né? O medo é que a Terra vire um Marte daqui a pouco, né? É, cara. Vai virar um pouco no apocalipse, mas depois volta. É que nem uma parte desses seres, esses fenômenos saem muito dos oceanos, né? É. Eles saem dos oceanos para ir perturbar os caças, as navios nucleares. E aí um deputado, Tim Burchett, que é um desses caras que está nessa revelação de segredo, já falou que tem 6 bases que eles já mapearam. Tem 6 bases. Caralho, vocês vão muito rápido, maluco. Calma aí. Ficou tonto aí, mano? De repente Bebe tem 6 aguinha. bases de coisas que saem do oceano pra derrubar avião, mano. De repente. Você toma os troços e depois Não. bota a culpa no Rony. É Não, pô, maldade. eu tava ainda pensando, como é que pode os caras estar no subterrâneo de Marte? Na Terra é impossível, porque o planeta é rochoso, não dá pra gente ter. Não dá pra, Impossível nada, pô. Que isso? Não dá pra gente ter uma civilização. Dá, pô. Não dá pra ter uns 600 trilhões de pessoas, mano. Dá, pô, lógico que dá. O espaço é muito mais monitorado e estudado do que o oceano, o fundo do oceano, né? Não, eu tô falando na Terra. Na Sim, Terra, na as Terra. bases preparadas para a Terceira Guerra Mundial ficam embaixo de cadeias rochosas, montanhosas. Segura legal. É verdade, se a gente não estiver pensando em 8 bilhões de pessoas, né? Na Rocky Mountains, lá nas montanhas rochosas, as bases são tudo, tem várias ali. Você pode jogar alguns quilotões de bomba atômica ali que ela suporta legal. Os caras estudaram muito antes de gastar uma grana. Nós vamos morrer aqui no Brasil e os caras vão ficar vivos lá, os filha da puta. Né? Vão nada, vai dar zebra. Sabe por que eu sei? Tá na Bíblia. A Bíblia diz que no capítulo 6 do livro do Apocalipse, quando Deus começar a derramar a punição para os rebeldes e poderosos, eles vão se esconder em cavernas embaixo das montanhas, mas não vai adiantar nada que eles serão destruídos da mesma forma. Então, um recadinho para os poderosos. Estão achando que vai dar olé em Deus? Não vai dar, não. Você vê como é que a Bíblia é curiosa, né? Já falava isso lá no final dos tempos, e aí entra uma história loucaça. Queria até ouvir a opinião do Rony sobre isso. Quando a gente vê Elon Musk querendo fazer colonização de Marte ou da Lua, existe uma linha de pensamento bem louca, e eu tô falando que é louca, só propondo aqui uma reflexão especulativa. Vamos lá. Que esses caras já sabem que tá vindo essa punição do Apocalipse, que o Apocalipse é a destruição daqueles que se aliançaram com as trevas, com Satanás e com os demônios, que pode ser essa aliança com os alienígenas também, se eles são demônios. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma série de estratégias para tentar se proteger desse juízo que Deus está pronto para mandar. Entendeu? Então aí vem as grandes bunkers e a ideia de colonizar outros planetas. Mas isso aí não dá pra eles, então, vamos lá. Também tá escrito na Bíblia que ninguém sabe a hora e nem o dia. Mas o ano, às vezes, pode saber a década, né? Não é não? O dia nem a hora. O mês. Calma aí, cara. Não é não? O segundo, o minuto. Tá bom. Mas isso não independe de quando que é, entendeu? Mas tem os sinais. Quando Jesus fala isso, ninguém sabe o dia, ninguém na terra sabe o dia nem a hora, só o Pai que está nos céus. Aí ele fala, mas porém existem os sinais. Quando o céu está escuro, você sabe que vai chover. Quando o campo está branco, está vindo a colheita. Então, esses sinais vão te dar as pistas. Guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, pai levantando contra filho, filho contra pai, terremotos e pandemias, né? Mazelas, pragas. Então, tem uma série de sinais que vão mostrar que está chegando perto. Cara, a gente acabou de ter uma pandemia. Agora a gente está ouvindo falar em Terceira Guerra Mundial toda hora. O mundo tá uma confusão do caramba. Tá aparecendo aí um monte de floquinho de neve estranho. Então são vários sinais que você vai somando ali na checklist e você fala, meu irmão, acho que tá parecido. Outros sinais, Israel voltou a ser um país em 1948, estão querendo reconstruir o templo em Jerusalém, que para o Apocalipse acontecer tem que ter um templo, porque o anticristo vai se assentar no templo e vai exigir ser adorado como se fosse Deus. E o Trump já falou que ele quer reconstruir o templo, até o Pete Hegseth, que é o secretário da guerra lá, já falou isso também. Então tem vários sinais que estão apontando para isso. Pode ser que demore ainda 1 bilhão de anos, mas tá bem, o checklist. Você acha que o Trump que vai sentar lá ou é outro? Não, acho que não é o Trump não, que ele já passou do prazo de validade. Tá coroa. Ele tá com problema de DNA. Data de nascimento avançada. Entendeu? Não dá, tem que ser um cara mais novo. E eu revelo aqui pra vocês, ó. O anticristo, ele nasceu em 1971.
Quem é? Não sei, cara. Aí tem que procurar. Porque o Elon Musk não nasceu em 71, nem o Jared Kushner também Então, onde tu tirou isso aí, cara? Mas não posso falar. O cara tirou do cu total, mano. Não tirei, não. 1971 o cara nasceu. Foi do testículo. Entendi. Foi um pouquinho pra cima. Ele inventou máximo. Não, isso rola dentro dos círculos profundos do satanismo. Tá em alguns livros isso. Cara, quem falava... Bom, lembra do Xará aí? Lembro. Então, lembro. Xará liberou umas paradas dessas. Entendi. No livro dele tem. Deu spoiler. Entendi. Não, é verdade. A gente já Guerreiros da Luz, volume 2, capítulo 52. Caralho, cara, como é que tu decora essas porra? Eu fico com isso, eu leio isso o dia inteiro, né? Procurando as pistas, né? Entendi. Porque, ó, vou te falar, o cara mandou umas paradas, é porque a galera não conhecia ele. Eu conheço o Mastral desde que eu era adolescente. Não pessoalmente, eu sei quem é e eu frequentava as palestras dele. Eu e minha esposa. Inclusive, a primeira palestra que nós participamos aconteceu algo estranhíssimo. Foi em Teresópolis. Você conhece Teresópolis, né? Você sabe que Teresópolis, assim, no verão, às vezes tem uns temporais que destrói tudo. Sim, teve aquele... Lembra quando Petrópolis caiu, morreu gente pra caramba? Então, cara, foi numa época, acho que era no verão, chegou no final do dia, começou a armar uma tempestade. Eu virei pra minha esposa, que na época era minha namorada, né? Falei, acho melhor a gente ir embora antes de cair o temporal. Ela falou, acho bom também que... Pô, o seminário começou 9 da manhã, já era 6 da tarde, já tá bom, né, de conteúdo, né? Aí, na hora que eu entrei no golzinho que a gente tinha, Gol Special, né, que era 1.0, que é o mais fuleiro da cebola, né? Aí, cara, eu virei a chave do carro, 0, não deu nenhum sinal. Falei, meu irmão, isso aqui parece que bateria, né? Carro novo, devia ter nem 1 ano de uso. Na hora que eu abri o capô do carro, sabe aquele negocinho que encaixa na bateria? Estavam soltos assim, ó, pra fora. Eu falei, ué, como é que pode isso? Troço solto. E aí eu olhei e falei, e agora? Eu não tenho a chave de fenda pra apertar o parafusinho pra fixar, né? Aí na hora que eu apoiei, o negócio fez, tuf, agarrou. E eu puxava e não saía mais. Falei, meu irmão, não tá normal essa parada não. Então foi uma coisa estranha. O que é isso, Daniel? Não sei. Mas é estranho. É estranho. Ela tava comigo e várias vezes que eu estive com ele ou que ele esteve em alguns lugares aconteciam coisas estranhas. A televisão caía, teve gente que quebrou o braço, teve gente que morreu depois do negócio. Caralho, pois é, né, cara? Mas a gente tá falando de um cara que ele... sabe o que eu ia te falar? Desculpa te interromper. Deixa eu falar isso de um jeito legal pra eu não me comprometer também. Quem conhecia o trabalho dele já sabia que a Dilma ia sair. Porque ele já tinha mandado essa. Entendi. A gente sabia que ela ia sair e o vice ia assumir. Tu tá dizendo que o cara mandou isso muito tempo antes. Tu viu umas palestras dele, então ele já era respeitado há muito tempo, né? Muito. Início dos anos 2000 já bombava. E aí a gente tá falando... No círculo evangélico. Depois com o podcast que furou a bolha. Entendeu? Então, isso que é interessante. Aí furou a bolha. Era exatamente isso que eu ia falar. Não do podcast, mas do círculo evangélico. Isso. Que ele é um cara que ele era satanista, né? O discurso dele era esse. Ele contava uns casos assim bizarríssimos. Ele me contou uns casos de umas invocações de bizarríssimos. Aí tá tudo no... O cara tem mais de 20 livros. Pois é. Tá tudo ali. E aí, ele tinha essa aura aí, né? Num troço assim, bad trip, as pessoas em volta dele... Aconteciam umas coisas estranhas. Umas coisas estranhas, né, cara? Acontecia. Isso é fato. E esse cara, ele tentou sair da parada. Ele tecnicamente, ele foi pro caminho da luz, né, cara? Exato. E não sei, assim, olhando, não me parece ter funcionado. Então, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Aí a gente vai pra teologia, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra todo mundo. Falou que é quem teme. Temer ao Senhor é você acreditar que Ele é Deus e que o que Ele falou é verdade. Então, você se adequa ao que Ele diz para você fazer. Vamos supor, Ele fala, cara, não minta, não roube, não fale mentira, não faça isso. E pelo contrário, ajude o pobre, ajude a viúva, ore por quem está necessitado. Então, você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você começa a dar mancada nessas coisas, esses anjos que estão te protegendo saem de perto. Entendi. Captou? Captei. Entendi. Eu acho que foi nessa linha. Entendi. Mas é muito doido como nunca fica pra trás então, né, Rony? Você tava falando que pessoas que se envolvem
muito profundamente. Porque da outra vez que a gente conversou, eu entendi que a tua tese, segundo a tua tese, ETs e o mundo espiritual se misturam. É igual sovaco e axila. Tem uma fusão aí. Então, uma pessoa que lida com esse tipo de coisa acaba sendo perseguida de alguma medida, né? Em alguma medida, né? Sim. A gente da outra vez a gente falou um pouco sobre os caras lá em Varginha, né? E os rituais. Toda a bad trip que tem em volta. Você falou disso. Perseguido, mas perseguido se você confronta, porque às vezes se você tá aliançado com eles vão até te levar a virar um bilionário, um poderoso. E por que os caras recusam? Chega uma hora que os caras recusam, será? Tá ligado? Eu não sei se o cara lá de Varginha, o mago lá, ele quis recusar alguma coisa. Acho que o troço ele só perdeu a linha do que ele tava fazendo, né? Não, ele não recusou nada não, né? Ele tava fazendo ritual pra ficar como, né? Ali é o seguinte, o cara pedia tudo, ganhava tudo, chega um momento que vem a cobrança, né? E aí quando vem a cobrança, aí cometeu uma doença com ele, nasceu um negócio no pescoço dele que ninguém sabia o que era, achando que era um tumor e não era uma substância lá maluca. E o cara foi adoecendo, falando que ele virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado, né? Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? E às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho, primogênito. Ele fala, não, aí não, bicho, não, mas poxa, eu te dei as paradas. Aí o cara, não, isso eu não vou entregar não. Ele falou, então tá bom. É tanto que o filho dele que morreu, tem um pilar, que tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele, e a história é que aquilo foi parte do pacto para vender o filho dessa cobrança, né? Falou, é sua hora. Não, agora não dá pra ir, não. Então eu vou querer levar teu filho. Acabou que levou ele, logo depois levou o filho. Né? Eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre e fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, assinou. Eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, que bad trip, porra, né, cara? Mas no mundo espiritual é um pouco assim, no lidar com essas entidades alienistas, às vezes também, o contato com o fenômeno é todo baseado em intenção e fé, ou seja, fé positiva ou negativa, né? Tensão e fé. Intenção e fé. Então, assim, a pessoa que... Dá um livro, né? Intenção e fé. Dá. O segredo sobrenatural. A pessoa que não acredita que vai ver seres, ela não vê. Basicamente. A não ser que ela entre, por exemplo, em depressão, ou num estado profundamente transformador espiritualmente na vida dela, e ver coisas positivas e negativas. Mas geralmente, se ela tem intenção de ver, uma hora ela acaba vendo. Né? Há vários relatos que eu recebo, eu nunca vi, e comecei a falar, reverbalizar, eu quero ver. Aí o cara ia pra mata e apareciam os seres lá, o fenômeno. E depende do estado mental que o cara tiver, se o cara tiver mais negativo ou positivo, se é negativo, vai acoplar um troço lá, um encosto, um alien encosto lá, ele vai vir em diversas máscaras, né? Máscara. O Grey, ele pode vir na forma de um Grey, por exemplo, depende da cultura do cara, da religião do cara, porque esses seres, os negativos, eles não querem que você peça pra eles irem embora, porque se você pede pra ir embora, ele vai. É como se fosse uma regra, sabe? Ele não quer que você fale assim, não quero mais ver você, sai daqui. Ele quer que você alimente aquilo. É o culto ao cargo. Existe um livro, que inclusive o Gerald McCaslin, um dos desaparecidos, a gente pode falar depois dos caras que estão desaparecendo, né? Gerald McCaslin, ele escreve lá no livro lá um desses da Revelação, do Tom DeLonge, do Blink-182, que começou lá atrás com essa matéria New York Times, aí os maluquinhos começam a se juntar, né? O vocalista e guitarrista, né? E aí tem lá o culto ao cargo. O que é o culto ao cargo? Tem lá uma tribo na África que recebia ajuda humanitária de um avião cargueiro, e eles nunca tinham visto um avião cargueiro, e um negócio desconhecido no céu, começam a vir o deus deles. Esse é o culto ao cargo. Então esses seres é como se fosse o culto ao cargo. Você vê um troço desconhecido que mostra ali poderes mágicos e você começa a cultuá-lo. É isso que ele quer. Esse fenômeno gosta que você cultue. E aí ele acopla em você. E então ele vai vir, ele não quer que você tenha medo dele e que peça pra ele ir embora. Ele quer justamente o contrário. Ele quer que você alimente. Então ele vem numa máscara pra te seduzir, uma máscara sedutora. Se você acredita, por exemplo, tem uma religião, mas está muito negativo, faz coisas negativas, etc., ele vai vir fantasiado da sua religião. Se você não tem religião nenhuma, acredita em aliens, ele vai vir na forma de um Grey. É mais ou menos assim que o fenômeno se comporta para se acoplar nas pessoas. E aí isso vai evoluindo, a pessoa começa a ter sonhos, ele se conecta primeiro no sonho, depois ele pode materializar
literalmente. Depois a pessoa começa a poder ter implantes, cortes, marcas, enfim, ele vai fazendo jogos com a pessoa, né? Então, mais ou menos o contato funciona assim, tanto positivo, né, quanto o contato negativo, né? Existe um contato positivo, então? Mas eu digo que o positivo ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Tipo assim, não vai vir um cara querendo te convencer de uma coisa. Tipo, quando o cara vem com um carro todo destruído querendo te convencer que o carro é muito bom pra você comprar, tá estranho. Uhum. Então, os contatos positivos não vêm com essa conversinha, não vêm com ser, às vezes é só uma luz iluminada, entendeu? Pessoal, somebody love. Não vem um humanoide ali. A Bíblia, inclusive, fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Aí você vê nessas raças alienígenas, né? Tem o nórdico, que é aquele branco. Astacheran, esse é claro. Astacheran, né? Que fica com a mãozinha assim, solta um Hadoukenzinho na mão, já viu? Fica na frente não, que eles soltam um Hadoukenzinho. Grandão, cara, né? Altão, bonitão, louro e tal. Aí os caras olham aquilo e falam, poxa, ele é o comandante da Confederação Galáctica que tá vindo aqui para ajudar a humanidade a evoluir para a próxima fase evolutiva da Era de Aquários. Pô, que legal, obrigado aí, quero ser teu discípulo, teu pupilo, né? Eu quero que você seja o meu mentor. Só que quando você pega, ele tem um visual meio assim de anjo de luz, né? E a Bíblia já falava, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, quem sabe, esse é um anjo caído que está se passando por um chefe de uma confederação galáctica só para enganar o cara. Porque se ele chega pro cara na rua e vem como demônio, né, feio, e fala, posso pegar tua alma e levar pro inferno pra você ficar a eternidade sofrendo? Ele vai falar, hoje não, volta amanhã que minha mãe tá me chamando aqui para lanchar. Aí agora, se ele aparece desse jeito e fala, você foi escolhido para ajudar a humanidade, eu só tem que assinar aqui. Eu falo, assina, onde é que assina aí? Aí você assina e acha tudo lindo por causa da roupagem que foi usada para apresentar. Então, é uma linguagem tecnológica. Como é que o cara vai saber? Como é que tu vai saber, por exemplo? Já tem que soltar um Hadouken em cima dele, né? Como é que é um Hadouken? É um aleluia? Não, Saravá. não, a Bíblia fala, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, né? Então, a Bíblia diz que todo espírito confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, ele é de Deus. Entendi. Os demônios não conseguem fazer isso. Não conseguem mentir. Dá uma travadinha, fica com a língua presa, começa a piscar o olhinho. Não consegue. Não consegue confessar isso. Tô entendendo. Mas se você chega e fala, eu te repreendo no nome de Jesus, se fosse um Astacheran, ele vai falar, isso aí é palhaçada. Geralmente, dependendo se o cara tá firme com Jesus, funciona. O bicho dá uma... Às vezes até ele perde essa forma e ele assume a forma que ele tá hoje, que é feia. É como se nessa interpretação bíblica do nórdico, que é esse louro alto, e do reptiliano, que é um réptil grandão, é como se os dois fossem a mesma coisa, só que o nórdico fosse esse anjo caído disfarçado de legal e o reptiliano fosse ele na sua forma que ele assumiu depois que ele se submeteu ao dragão que caiu, que é Lúcifer, né? Que a Bíblia diz no Apocalipse que o dragão com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Então, o pai desses seres que caíram tem uma forma meio reptiliana, meio de cobra, a serpente, o dragão. Então, os filhotinhos dele vão ficando parecidos com ele também.